Então, assim, ó, equilíbrio químico. Primeiro, para acontecer equilíbrio químico, tem que ter algumas condições. O que é para começar? Olha só. Normalmente, uma reação, vamos pegar uma reação qualquer aqui, ó. N2 mais H2 produzindo NH3. Produção da amônia. Ó, N2, 2, 2 vezes 3, 6, 3. Essa reação aqui, conforme está escrito, essa flechinha aqui, ó, ela só está indo para a direita. Do jeito que eu escrevi, essa reação aqui ela é irreversível. Uma reação irreversível, ela vai acontecer assim, ó. No início tem bastante N2, tem bastante H2 e zero de NH3. É como se eu fosse fazer um bolo agora. Eu vou misturar leite, ovos, trigo, fermento. Não tem bolo ainda. Eu estou misturando os ingredientes. Tem bastante farinha, bastante leite, ovos, trigo. Aí eu boto no forno. Conforme vai assando, vai transformando em bolo. No final, eu tenho só bolo. Não tenho mais trigo, não tenho mais leite, não tenho mais ovos, eu tenho bolo. Então, uma reação irreversível, ela faz isso. Ela começa com bastante de reagente e nada de produto. Na medida que a reação vai acontecendo, ó, os reagentes vão sendo consumidos, aí a concentração vai caindo, até que chegue em zero. Quando não tiver mais nada de N2H2, acaba os dois. Já o NH3, ele começa em zero e vai sendo produzido, ó, vai sendo produzido. Conforme o tempo passa, a concentração dele vai aumentando, até que a reação para. Ela vai chegar uma hora que ela vai parar. Por quê? Porque não tem mais reagente e a reação para. Uma reação irreversível, normalmente ela é assim, sem problema. Eu vou pegar o carvão e vou colocar na churrasqueira. Tá, o que eu quero fazer com o carvão na churrasqueira? Eu quero que ele pegue fogo. Então, se eu botar fogo no carvão, no início tem bastante carvão, então ele vai queimando, vai produzindo calor, vai produzindo cinza, vai produzindo gás carbônico. Tá, legal. Vai ficar assim indefinidamente pro resto da vida? Não, né? A reação vai queimando e vai parando, vai queimando e vai diminuindo a velocidade, ela vai até apagar. Chegou no final, não tem mais carvão para queimar, a reação verbo, parou. Isso é uma reação irreversível. Acontece que no equilíbrio químico, as reações elas são reversíveis. Ou seja, elas acontecem nos dois sentidos. Então, vai aparecer esse símbolozinho aqui, ó. Uma reação reversível, ela tem duas flechinhas. Uma que vai e uma que volta. Aí eu vou escrever aquela mesma reação de antes, ó, 3H2, 2NH3. Então, a reação ela começa do mesmo jeito. Tem bastante N2, bastante H2 e zero de NH3. Aí o que vai acontecer? Esse cara vai sendo consumido, a concentração dele vai diminuindo. Esse cara vai sendo produzido, a concentração vai aumentando. Só que como a reação é reversível, ela acontece no sentido inverso. Ou seja, o NH3 vai se decompor para formar N2 e H2. Então, vai chegar num ponto que as concentrações não mudam mais. As concentrações ficam constantes. Nesse ponto, a gente diz que a reação atingiu o equilíbrio. Falando em velocidade, acontece o seguinte, ó. Como tem duas velocidades aqui, V1 e V2. V1 é a reação para a direita, V2 é a reação para a esquerda. No início, V2 é bem pequenininha. Por que V2 é pequenininha? Porque tem pouco NH3. Tem bastante N2, bastante H2. Então, a reação para a direita ela é bem alta. A velocidade é proporcional à concentração. Então, quanto mais concentração de reagente, maior a velocidade. Quando começa a produzir NH3, ó, começa a produzir um pouquinho de NH3, essa velocidade aqui ela vai aumentando. Na medida que esses dois vão sendo consumidos, ó, a velocidade aqui vai diminuindo. A velocidade 1 vai diminuindo, a velocidade 2 vai aumentando. Vai chegar uma hora que a velocidade 1 vai ficar igual à velocidade 2. A velocidade 1 vai diminuindo, a velocidade 2 vai aumentando. Quando essas duas ficarem iguais, velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa,
Quando as duas ficarem iguais, a gente diz que a reação atingiu o equilíbrio. Então, uma primeira condição para a reação atingir equilíbrio tem que ser uma reação reversível. Segunda condição, velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então, direta é da esquerda para a direita, e a reação inversa da direita para a esquerda. Então, quando essas duas ficarem iguais, a reação atingiu o equilíbrio. Tá, mas daí o que acontece mais? Uma terceira condição. As concentrações de reagentes e produtos permanece constantes. Então, quando uma reação atinge o equilíbrio, o reagente reage, que é o que ele tem que fazer, o que ele sabe fazer é reagir para formar produto. Mas o produto também se decompõe para formar reagente. Aí fica nessa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, a reação entra em equilíbrio. Então, se eu fizer um desenho, se eu fizer um gráfico aqui, ó, vamos falar da velocidade. Vamos colocar um gráfico aqui, ó. No início, a velocidade 1 é bem alta. Por que a velocidade 1 é alta? Porque tem bastante reagente. Então, a velocidade 1 ela é alta. Conforme o reagente vai sendo consumido, a velocidade vai caindo. Conforme o reagente vai sendo consumido, ela vai caindo. Já a velocidade 2, que é a reação inversa, no início ela é zero. Por quê? Porque não tem nenhum produto ainda. Conforme o produto vai sendo produzido, essa reação vai aumentando. Porque a reação é assim, ó. N2 mais 3H2, flechinha, flechinha, 2NH3. Então, a reação direta, no início ela é bem alta, porque tem bastante N2, bastante H2. Conforme esses dois vão diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. Já o NH3 no início é zero. Então, a reação inversa ela é zero. Conforme o NH3 vai sendo produzido, a velocidade vai aumentando. Chega um ponto onde as duas ficam iguais. Nesse ponto, fazendo um gráfico, nesse ponto aqui, a partir daqui, as duas velocidades ficam iguais. Então, nesse ponto aqui, a gente diz que a reação atingiu o equilíbrio químico. Então, para saber a partir de que ponto a reação entrou em equilíbrio, é só olhar quando as duas velocidades ficam iguais. Ó. V1 igual V2. Essa é a condição de equilíbrio. Aí, se assim, uma questão de prova de vestibular perguntar, né, em que momento a reação atingiu o equilíbrio? Aqui, ó, quando as duas ficam iguais. Se eu estiver falando, por exemplo, de concentração de produtos, reagentes, vai acontecer o seguinte. Ó. Então, eu tenho o reagente, começa bem alto, tem bastante reagente no início, ele vai sendo consumido. Já o produto, no início não tem nada de produto na reação, a reação começou agora, então ele vai produzindo, a concentração vai aumentando. Ó. Concentração de reagentes e produtos. Aqui é reagente e aqui é concentração de produto. Então, a concentração dos produtos vai aumentando, chega uma hora que ela fica constante. A concentração do reagente vai diminuindo, chega uma hora que fica constante. Aonde é que está o equilíbrio? A partir daqui, ó. Aqui a reação atingiu o equilíbrio químico constante. Então, a partir do momento em que as duas velocidades ficam iguais, as concentrações de produtos e reagentes ficam constantes, a gente diz que a reação entrou em equilíbrio. Para entender essa coisa da concentração, um exemplozinho bem simples, assim, ó. Vamos pegar inicialmente assim um ônibus. Vamos pegar um ônibus que chegou no terminal agora. Está lá o ônibus vazio, vaziozinho. Então vai começar a entrar passageiro. A concentração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se fosse um ônibus normal, digamos assim, um ônibus que sai do terminal e não para mais em lugar nenhum. A concentração vai aumentando, o ônibus encheu, ele vai até o ponto final, aí desce todo mundo, esvaziou. Mas não é assim a reação reversível. A reação reversível ela acontece dos dois lados. Então, vou imaginar assim, ó, o ônibus saiu do terminal com 30 passageiros.
Saído com 30 passageiros, beleza. Aí o motorista parou no primeiro ponto. Desce um, sobe um. Quantos passageiros tem? 30. Não são os mesmos 30, mas são 30 ainda. Aí ele vai para o segundo ponto, descem 3, sobem 3. Quantos passageiros tem? 30. Não são os mesmos 30, mas ainda tem 30 passageiros. Então, a concentração no ônibus continua constante. No início foi entrando um monte de gente até que encheu o ônibus. Aí depois fica descendo e subindo a mesma quantidade, descendo e subindo a mesma quantidade. Então, a concentração fica constante. Por que a concentração fica constante? Porque a velocidade é igual. Então, a velocidade que reage é a mesma velocidade que volta. Se a velocidade de ida é igual à velocidade de volta, as concentrações ficam constantes. Isso numa indústria, numa fábrica, é péssimo. Imagina um cara produzindo amônia, ou imaginar assim, ó, eu vou vender amônia. A amônia é usada, por exemplo, para fazer TNT, dinamite, trinitroglicerina, para fazer fertilizantes. Imagina, ó, eu vou produzir isso aqui, ó, N2 mais 3H2, flechinha 2NH3, e ela volta. Eu quero produzir amônia, mas a reação entrou em equilíbrio. Então, do jeito que ela vem, ela volta. Ela vem, ela volta. Eu vou falir a empresa, porque eu quero produzir amônia, mas ela não está produzindo, ela está indo e voltando, indo e voltando. Então, na indústria, existem os fatores que alteram o equilíbrio. Eu preciso alterar esse equilíbrio para a direita ou para a esquerda, conforme eu quiser, para cá, por exemplo, para produzir mais amônia. Existem esses fatores. E as questões de prova de vestibulares, eles batem bastante nisso aqui, ó. Quais são os fatores que alteram o equilíbrio? Então, vou botar aqui, ó. Fatores que alteram o equilíbrio. Então, são 3 fatores que alteram o equilíbrio. Um deles é a temperatura. Temperatura. Temperatura é o mais fácil de entender. Temperatura. Temperatura funciona assim, ó. Reação endotérmica, ó, reação endotérmica, aquela que absorve calor. Se ela absorve calor é porque ela gosta de calor, então dá calor para ela. Uma reação que absorve calor, para ela funcionar melhor, dá calor para ela. Uma reação que libera calor, ela libera calor, então eu faço o quê? Eu tiro o calor dela, eu resfrio para ela funcionar melhor. Então eu preciso saber, por exemplo, ó, essa reação aqui. N2 mais H2, dando 2NH3, digamos que o ΔH fosse mais 100. O que significa ΔH positivo? Libera, 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 no final tem menos. ΔH negativo, exotérmico. Absorve, 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 no final tem mais. ΔH positivo, endotérmico. Então, essa reação aqui tem ΔH positivo, ela é endotérmica. No sentido que ela está escrita, assim, para a direita. Ao contrário, ela é exotérmica. Ó. Se para cá ela é endotérmica, o sinal do ΔH é positivo, para lá ela é exotérmica. Então, o que acontece nessa reação? Se eu aumentar a temperatura, olha como é que funciona. Ó. Desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. A temperatura é bem fácil. Se a reação é endotérmica, ela gosta de calor. Então, o que eu faço? Dou calor para ela. Então, essa reação aqui, já que o ΔH é positivo, se eu aumentar a temperatura, desloca para a direita. Então, sempre que aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico. No caso, o endotérmico é aqui, ó. Então, no vestibular, ele vai perguntar assim, ó, o que se faz com a temperatura para aumentar a produção de amônia? Eu quero aumentar a produção de amônia. Então eu quero deslocar para cá. Então, se eu aumentar a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Endotérmico é para cá. Então, tá bom, aumenta a temperatura. Se a reação fosse exotérmica, vou imaginar aqui, ó, trocar o valor do ΔH aqui assim fica bem fácil. Se o ΔH fosse menos 100,
que significa ΔH negativo? Então, para a direita, ela é exotérmica e para a esquerda, ela é endotérmica. O que diz, então? A temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Então, ó, aumentou a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Endotérmico é para a esquerda, então ela vai para a esquerda, para o lado endotérmico. Então, a temperatura no equilíbrio é sempre assim. Se essa reação fosse exotérmica, aumentando a temperatura vai para a esquerda. Ah, mas eu não quero que vá para a esquerda, eu quero que vá para a direita, então eu não vou aumentar. Então eu vou baixar a temperatura, aí eu vou deslocar a reação para a direita. Então a gente sempre pensa, equilíbrio químico, temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Como é que eu sei que a reação é endotérmica e exotérmica? Pelo ΔH. Se não me disser o ΔH, eu não sei. Aí não tem como adivinhar, né? Pronto, agora, que outro fator tem? Tem a pressão. Deixa eu limpar essa reação aqui, ó. N2 mais 3H2, flechinha, 2NH3. Aqui é um gás, aqui é um gás, aqui é um gás. Então, outro fator que tem é a pressão. Detalhe, a pressão só atua sobre gases. Então, na reação tem que aparecer, ó, sólido, aquoso, líquido, não vai para a pressão, só vai gás. Então, aumentou a pressão, desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. Então, quando aumenta a temperatura, desloca para o lado de menor volume. Como assim menor volume? É só olhar os números aqui, ó. 1 aqui na frente do N2, 3 aqui na frente do H2 e 2 aqui, ó. Do lado esquerdo tem 4. 1 mais 3, 4. Do lado direito tem 2. Então, 4 para 2. Qual é o lado de menor volume? O lado direito. Então, aumentou a pressão, desloca para o lado de menor volume. Então, aqui tem 4, 3 mais 1, 4. Aqui só tem 2. 4 para 2. Qual é o lado de menor volume? Direita. Só vale para gases. Então, se eu tivesse, por exemplo, eu vou mudar só uma letrinha aqui, ó. Vou mudar só uma letrinha aqui, ó. Vou botar aqui sólido. Então, só vale para gases. Então, aqui tem, ó, 1 do lado de lá, porque esse aqui não vale, é sólido. Aqui tem 2. Qual é o lado de menor volume? Esquerda agora. Então, se eu aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume. Só vale gases. Agora, se eu colocasse um líquido aqui, ó, então, de novo, como é que funciona? Aumentou a pressão, desloca para o lado de menor volume. Do lado esquerdo tem um gás, do outro lado não tem nada, porque esse aqui é líquido, não vale. Então, qual é o lado de menor volume? O lado direito de novo. Então, a pressão ela atua só sobre gases e desloca o lado menor volume, que tem 1 mais 3, se fosse gás aqui, né? Gás, gás. Ô, professor. Oi. Você vai fazer o exemplo agora se for todos gases. E depois você podia fazer o exemplo se não tiver nenhum gás. Aí não vai influenciar a pressão. Não A influencia. pressão não influencia em Não nada. influencia nada. É Tá. como se eu tivesse ou só sólidos ou aquoso, né, dissolvido em água ou líquido. A pressão não influencia, ela só atua sobre os gases. Então, se tivesse tudo aqui, ó, sólido, 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 e perguntasse o que acontece se alterar a pressão? Nada. Não acontece nada, porque a pressão não atua sobre sólidos. Ah, mas se eu tivesse um gás aqui, opa, aqui tem 2, lá não tem nada. Então a pressão aumenta, vai deslocar para a esquerda, que é o lado de menor volume. Tá? A pressão só atua sobre gás. Tranquilo. Agora, o último são 3 fatores que alteram o equilíbrio. Então, vou botar a mesma reação aqui, N2 mais 3H2, flechinha, 2NH3. É a concentração. O que acontece se eu aumentar a concentração dos reagentes ou diminuir? O que acontece se eu aumentar a concentração do NH3 ou diminuir?
Então, a ideia funciona assim, ó, macetezinho bem bobinho, bem simples. Ó. Se eu tivesse duas caixas d'água, assim, ó, interligadas, duas caixas d'água. Aqui tem o registro. Se essa caixa aqui estiver cheia, ó, tá cheia de água, aqui está vazia, o registro está fechado. Quando eu abrir o registro aqui, qual é o fluxo, qual é o sentido da água? Ela vai correr da onde para onde? Lógico que da esquerda para a direita. Até esse nível vai descendo, e esse aqui vai ficar aqui, ó. Quando os dois níveis ficarem equilibrados, ó, equilíbrio, os dois ficarem iguais, o fluxo para. Beleza. Está em equilíbrio agora. Se eu colocar água aqui, para que lado a água vai? Para a direita. Porque ela vai entrar aqui e ela vai tender a equilibrar de novo. Se eu colocar água aqui, a tendência é empurrar a água para a esquerda, até que equilibre novamente. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu tirar a água daqui, eu tiro a água dessa caixa da direita, a tendência é o fluxo vir para cá, para compensar, até que entre em equilíbrio de novo. Então, a ideia é assim, ó, quando a gente mexe com concentração, né, se eu colocar N2 e H2, ó, eu vou aumentar a concentração desses dois. Para que lado vai o equilíbrio? Para a direita. É como uma caixa d'água. Se eu fizer isso aqui, se eu tirar o NH3 daqui, ó, eu aumento a concentração de N2 e H2 e tiro o NH3. Eu estou puxando o equilíbrio para onde? Sempre para a direita. Então, o que eles fazem na indústria? Eles sempre abastecem, sempre vão botando mais reagente e sempre vão tirando o produto. Então, eles estão sempre deslocando o equilíbrio para a direita. Não é uma reação estática, assim, paradinha, tipo forno de pão, que a gente bota o pão, assou, tira ele para fazer outro. Eles vão sempre alimentando o reagente e vão sempre tirando o produto. E vão trabalhando com temperatura, vão trabalhando com pressão, quando é um gás, né? Ou com todos eles juntos. Eu posso trabalhar com a temperatura, posso trabalhar com a pressão, posso trabalhar com concentração, tudo junto. Mistura tudo. Então, os fatores que alteram a velocidade são esses três. Temperatura aumentou, desloca para o lado endotérmico. A pressão aumentou, desloca para o lado de menor volume. A concentração, quando aumenta a concentração, vai deslocar para o lado oposto. É sempre para refazer o equilíbrio. Então, tranquilo, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha em pH e pOH, que está dentro de equilíbrio químico. Então, ó, pH, o próprio nome diz, ó, potencial hidrogeniônico. Olha o palavrão. Potencial hidrogeniônico, pH, potencial de hidrogênios. Quem é que tem hidrogênio na fórmula? É ácido. HNO3, H2SO4, H3PO4. Então, olha só, ácidos tem H na frente. Então, o que a gente faz? A gente mede a quantidade desses hidrogênios para saber o pH. Então, quando um ácido é forte, ele tem pH baixo. pH 0, 1, 2, 3, são ácidos fortes. Então, aqui, ó, todo ácido, quando dissolve na água, ele faz isso aqui, ó. Ele separa, ele dissocia, separa os H+, do resto. Aqui tem 2 hidrogênios, separa do resto aqui, ó. Aqui tem 3 hidrogênios, separa os 3 H+ do resto. Então, o que é um ácido forte? Ácido forte é quando ele consegue separar bastante assim do hidrogênio. Ó. Então, 100% do HCl, vamos imaginar que lá dentro daquela solução tinha 200 moléculas de HCl. Todas as 200 separaram-se. Isso é um ácido forte. Um ácido fraco é quando eu tenho poucas moléculas que se separam. Aqui, ó, esses ácidos aqui são todos ácidos fortes,
esse H3PO4 é moderado. Então, o que é pH? É a medida, ó, é o potencial de hidrogênios de um ácido. Por isso que pH a gente só pode medir, calcular para ácidos. Ah, mas tem pH da base, mas não se calcula pH para uma base. Tem um outro jeitinho. Agora, o que é um POH? POH é potencial hidroxilônico. Hidroxila, potencial de hidroxila. POH é hidroxila. Então, quem é que tem hidroxila? As bases. NaOH, CaOH2, AlOH3. Por que são bases? Porque elas têm hidroxila. Ó, OH, OH, OH. Então, o que a gente mede para as bases? A gente mede o POH. É o potencial hidroxiliônico. Como é que se calcula isso? Bom, primeiro, que tipo de questão poderia aparecer assim, teoricamente, assim? Tem questões teóricas que eu poderia fazer sobre pH e pOH. Por exemplo, ó, a escala de pH. Escala de pH, ela vai de 0 a 14, passando pelo 7. Abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é básico, base. Isso é uma questãozinha teórica bem fácil. Então, o que é um ácido forte? Ele tem pH baixo. pH 0, 1, 2, ácido forte. O que é uma base forte? Ela tem pH 14, 13, 12. Quanto mais próximo do extremo, mais forte é o ácido ou a base. Quanto mais perto do centro, mais fraco é o ácido, mais fraco é a base. 7 é neutro. Certo? Em dúvida, pode perguntar, né? Não, eu tenho mania de ficar falando durante a Pode aula. falar, tranquilo. Então, 7 é neutro. Água da torneira, por exemplo, ela deveria ser 7 o pH. Mas como ela tem produtos químicos, cloro e tal, ela tem um pH levemente ácido, 6,8, levemente ácido. Agora, pegar, por exemplo, tem águas minerais que tem pH 9. Água mineral, ela tem sais minerais dissolvidos. E esses sais minerais podem fazer o pH subir um pouquinho. Tem águas minerais que eu já vi com pH 5,7. Já não é levemente ácido, já é um pouquinho já. Ah, mas água é tudo igual. Não é. Água mineral não é. Então, se você tem, por exemplo, azia, excesso de acidez no estômago, você tem que tomar uma água que seja o oposto, antiácido, uma água com pH 9. Se você beber direto uma água com pH 5,7, vai só aumentar o teu problema de excesso de acidez. Então, a gente precisa conhecer, ó, água com pH 9, ela é básica. Água com pH 5,7, ela é ácida. Por que ela ficou assim? Porque tem sais minerais dissolvidos, e esses sais minerais têm característica ácida ou básica, dependendo do sal mineral, que vai deixar a água ácida ou básica. Então, eu posso começar a perguntar aqui, ó, por exemplo, eu posso botar assim, ó, tem 3 substâncias, A, B e C. Se eu disser que o pH delas é 2, 7, 12, eu posso perguntar, qual é a mais ácida delas? A mais ácida é a A? Sim, porque o pH é 2, é a mais ácida. A mais básica delas é a substância C. Sim, porque o pH 12 é de uma substância básica. Eu poderia perguntar assim, qual é a mais neutra de todas? A mais neutra delas é a B. Por quê? Porque a B tem pH 7. Então, dá para fazer um monte de perguntinhas em cima só do valor do pH, ó, que a gente cuidar para não se confundir. Então, por exemplo, a substância B é menos ácida que a substância A. Ela é menos ácida que a substância A. A substância C é mais básica que a substância B. Ela é mais básica que a substância B. Então, são perguntinhas teóricas que podem ser feitas sobre pH. Fora isso, tem o cálculo do pH. Aí, para calcular o pH, eu vou precisar de umas propriedadezinhas. Vamos começar aqui, ó. pH tem uma fórmula. Menos log
da concentração de H+. Aí complica? Complica porque tem logaritmo, né? Não, não complica. O detalhe é assim, ó. Eu preciso de três propriedades do logaritmo. Uma delas, ó, logaritmo de 1 é 0. Essa é uma propriedade que eu preciso. Logaritmo de 1 é 0. Pronto. Isso nenhum vestibular vai dar. Ah, eu cheguei lá, eu precisava calcular o logaritmo de 1 e a prova não deu. Não deu por quê? Porque o logaritmo de 1 é 0. Tem que saber. Isso tem que saber. Aí outra, ó, logaritmo de 10 elevado a n, 10 ao quadrado, 10 na quinta, 10 na oitava, é o próprio n. Ah, então o logaritmo de 10 ao quadrado é 2. Logaritmo de 10 na quinta é 5. Se tiver menos n, aqui vai ser menos n. Então, logaritmo de 10 na menos 2 é menos 2. Quanto é que é o logaritmo de 10 na menos 8? É menos 8. Isso é propriedade. Outra que eu preciso aqui, ó, logaritmo de a vezes b é igual a logaritmo de a mais logaritmo de b. Só essas três aqui que eu preciso para poder fazer pH. São bem simplesinhas. Logaritmo de 1 é 0. Ah, tá, e qual é o logaritmo de 2? Não sei. Não sei qual é o logaritmo de 2. Não tenho obrigação de saber. Eu tenho obrigação de saber que o logaritmo de 1 é 0. O 2 eu não sei, aí a questão vai ter que me dar. Ah, e o logaritmo de 5? A questão vai ter que me dar. Eu tenho que saber o logaritmo de 1. Que é 0, propriedade. Tá, professor, e aqui? Se eu tivesse, por exemplo, para calcular o POH, eu não quero calcular pH, eu tenho uma base. Base eu não posso calcular pH. Então, é a mesma fórmula, ó, menos log da concentração de OH-. Então, vamos lá, devagarinho. As três propriedades. Como é que eu acho isso aqui? Ó? Concentração de H+. Ó, vou botar aqui escrito. Ó. Concentração de H+. Aqui, concentração de OH-. Isso aqui chama-se concentração de OH-. Como é que eu acho a concentração de H+? Bem simples. Bem simples. Ó. Primeiro, eu tenho que ter a concentração do ácido. Tem um ácido ali, eu tenho que saber a concentração dele. Ah, tem HCl 0,001 mol por litro. Pronto, essa é a concentração dele. Eu tenho que saber também o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios tem o HCl? Tem 1. Então, esse é o número de hidrogênios. E eu tenho que saber também o alfa. Ih, agora complicou, né? Quem é esse alfa? Alfa é um grau de dissociação. Ou seja, se alfa for grande, é um ácido forte. 100%, 90%. Se o alfa for baixinho, o ácido é fraco. 5%, 10%. Tá, mas eu vou ter que adivinhar isso? Não. Isso aqui é dado. Isso é dado no exercício. Só para interpretar, se alfa for pequenininho, é um ácido fraco, base fraca. Se o alfa for grande, 100%, 90%, é um ácido forte, uma base forte. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu preciso da concentração da base, eu preciso do número de hidroxilas e eu preciso do alfa. Se não for dado alfa, é 1. Ah, tem isso também? Se não der o alfa, então eu boto 1. Eu não tenho que adivinhar o valor do alfa. E se ele me disser que é 1, beleza. Se ele disser que é 0,9, eu boto 0,9. Se ele não disser nada, eu boto 1. Ah, então que legal, né? Então já dá para fazer um exercício aqui agora. Já podemos fazer uma questãozinha da UFSC. A questão da UFSC que perguntou o seguinte, ó. Qual o pH? Qual o pH do HCl 0,001 molar? Questão bem simples, assim, ó. Ela tinha só uma linhazinha. Qual o pH do HCl 0,01 molar? Aí o cara, primeiro ele pensa, bom, pH tem essa forma. pH menos log da concentração de H+. Então, vamos fazer a primeira pergunta. pH só dá para calcular para ácidos. HCl é um ácido? É. HCl tem H na frente? É um ácido. Só se calcula pH
para ácidos. Então, estou no caminho certinho. Até agora, tudo bem. Isso é um ácido, eu quero calcular pH. Então, agora nós vamos calcular a concentração de H+. Ó. Concentração de H+. O que eu preciso? Preciso da concentração do ácido. 0,001 molar. Eu preciso saber quantos hidrogênios tem. 1. E eu preciso do alfa. Ah, mas alfa ele não me deu, então eu boto 1. Se ele não der, eu boto 100%. Ah, mas 100%? Por que não usou 100%? A gente nunca usa porcentagem. Se for 100%, usa 1. Se for 50%, usa 0,5. Se for 10%, usa 0,1. Então, ele não me disse nada. Se ele não falou nada, eu boto 1. Então, aqui, ó, concentração de H+, é 0,001. Ou 1 vezes 10 na menos 3. Pronto. Já tenho a concentração de H+. Aí eu vou na fórmula, ó, pH igual menos log de 1 vezes 10 na menos 3. Quanto é que é o logaritmo de 1? O logaritmo de 1 é 0. Lembra da propriedade logaritmo de A vezes B? Ó. Logaritmo de A vezes B. É o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Quanto é que é o logaritmo de 1? 0. Quanto é que é o logaritmo de 10 na menos 3? Menos 3. Então, pH igual 0 menos 3 dá menos 3 com o menos da fórmula, pH 3. Não existe pH negativo. Por isso que tem esse menos aqui, ó. Que aqui dentro sempre vai dar um valor negativo, ó. 10 na menos 3, menos 3. Então, aqui eu não posso ter pH negativo, não existe. A escala vai de 0 a 14, não de menos 5 a 14, é de 0 a 14. Então, aqui agora, vamos raciocinar. É um ácido? É. pH está abaixo de 7? Está abaixo de 7. Então, está certo. Ó. pH 3 é ácido. Então, o que eu precisei? Eu precisei da concentração do ácido, precisei do número de hidrogênios, precisei do alfa. Como ele não me deu alfa, eu botei 1. Achei a concentração, 1 vezes 10 na menos 3. Logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 10 na menos 3 é menos 3. 0 menos 3 dá menos 3, com o menos da fórmula, 3. Facinho, facinho. Essa era a questão da UFSC, a resposta 3. Questão aberta. Eu posso calcular agora o pH da base? Não, diretamente não. Então eu vou fazer aqui, ó, vou só mudar aqui. Vou calcular o pH. Ó, vamos imaginar que aqui, ó, não é mais HCl, é NaOH. O cara pediu para calcular o pH da base. pH da base não rola, não rola, não rola. Eu sou obrigado a calcular o pOH primeiro. Base, pOH. Então, eu preciso, ó, menos log da concentração de OH menos. Aí, o que eu vou fazer agora? Como é que eu acho a concentração de OH menos? Eu preciso da concentração da base. 0,01. Eu preciso do número de hidroxilas. 1. E eu preciso do alfa. O alfa não deu, então eu vou botar 1. Concentração de OH menos igual a 1 vezes 10 na menos 3. Joga na fórmula. pOH igual a menos log de 1 vezes 10 na menos 3. Quanto é que é o logaritmo de 1? É 0. Logaritmo de 10 na menos 3, menos 3. pH, nada, pOH igual a 3. Tá, mas ele pediu para achar o pH. Mas eu não posso calcular o pH, porque pH é para ácido. Então, eu sou obrigado a calcular quem primeiro? pOH. Agora, eu sei o seguinte, ó. pH mais pOH, os dois juntos tem que fechar 14. Aí eu matei a charada, ó. Se o pOH é 3 e aqui é 14, o pH vai ser 11. Então, aqui eu tenho um pH igual a 11. Agora, vê se faz sentido. pH 11 é uma base. Base tem pH acima de 7. Então, o que a gente faz? Quando é uma base, eu calculo o pOH primeiro,
para depois achar o pH. Quando é ácido, eu calculo o pH direto. Ah, tá. Então, se tivesse assim uma... Faz uma questão que tenha o alfa diferente aí. Vou fazer, então, uma questão que tenha um alfa diferente. Quer ver? Ó? Fazer aqui uma com alfa de, sei lá, 90%. Vamos lá. Qual o pH do HNO3 0,001 mol por litro com alfa igual a 90%. Pronto. Então, o que a gente faz? É ácido? É ácido. Ó. H na frente é ácido. Então, eu posso calcular o pH. Posso. Ó. pH do ácido. Posso fazer. Então, vamos lá. Menos log da concentração de H+. A concentração de H+, eu preciso ter o quê? A concentração do ácido, 0,001. Eu preciso ter o número de hidrogênios, um só, 1. E eu preciso do alfa. Ele me deu alfa, 0,9. 0,9. Concentração de H+ é 0,009. Não, mais um zero, acho que tem aqui. Deixa eu ver, 0,001, 0,9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 0, 0 vezes 0, 1 vezes 0, 0 0 vezes 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tem 3 zeros aqui. Ó. E agora? Isso aqui é 9 vezes 10 na menos 4. Concentração de H+. Aí eu jogo na fórmula, pH vai ser menos log de 9 vezes 10 na menos 4. Aí eu me pergunto, qual é o logaritmo de 9? Eu não tenho obrigação de saber. Então, o que teria que ter aparecido? Eu vou calcular aqui rapidinho. Teria que ter aparecido na questão, deixa eu ver, logaritmo de 9 igual 0,95. Então, vou botar aqui, logaritmo de 9, 0,95. Então, se é o logaritmo de 1, o logaritmo de 1 é 0. Os outros ele tem que dar. Então, isso aqui é dado do exercício. Então, 0,95 menos logaritmo de 10 a menos 4 é o próprio menos 4. Então, aqui, pH igual a menos. pH vai ser mais 3,96. Pronto. pH 3,96. Ah, tá, mas aí então quer dizer que o logaritmo de 9 ele me deu, então, porque eu não tenho obrigação de saber. Claro que não. Você não tem obrigação de saber. Aí ele te deu o logaritmo. Tranquilo. Ah, tá, mas se tivesse mais de um hidrogênio aqui, se tivesse 2 ou 3 hidrogênios, tá bom, então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o H2SO4. Vou pegar aqui qual o pH do H2SO4 0,0001 mol por litro com alfa igual a 0,5. 50%. Ah, bom, então vamos fazer. Então, lá. Primeiro, eu preciso calcular o pH. pH a gente calcula para ácidos. Ácido H2SO4. Então, posso fazer, porque H2SO4 é ácido. Então, é menos log da concentração de H+. A concentração de H+, eu preciso ter o quê? Eu preciso da concentração do ácido, 0,0001. Eu preciso do número de hidrogênios, que é 2. E eu preciso do alfa, que é 0,5. Tudo ele deu. Então, lá, H+ vai ser... Vou pegar a calculadorinha aqui bonitinha, para a gente não perder nosso tempinho. Então, eu vou ter 0,0001 vezes 2 vezes 0,5. Tá? 0,0001. Ou 1 vezes 10 na menos 4. Aí joga lá. pH vai ser menos log de 1 vezes 10 na menos 4.
Quanto é que é o logaritmo de 1? É 0. Logaritmo de 10 a menos 4 é menos 4. pH vai ser 4. Aí apareceu assim, ó, letra A, 4. Letra B, menos 4. Letra C, 12. Letra D, 5. Letra E, sei lá, 0. Aí você não sabe fazer a conta, você não sabe fazer. Não sei fazer, não vou perder meu tempo. Vai acabar o horário da prova, eu tenho que chutar o número aqui. Aí a última questão que tem para fazer, não dá tempo de fazer, eu vou chutar. Espera lá, pensa. Ácido tem pH abaixo de 7. Certo? Só pode ser abaixo de 7. Não existe pH negativo. Acima de 7 é básico. Então tá, se você tiver que chutar uma das 3, tem mais chance de acertar do que chutar uma das 5. Então dá para fazer uma basezinha no pH, ó, negativo não tem, é um ácido, tem que ser abaixo de 7. Então, se for para chutar uma questão, pelo menos elimine uma ou duas ou três opções para chutar uma delas. Ó. Meu pai mandou botar nesse daqui. Ah, mas como sou teimoso, vou botar nesse daqui. Ah, quem mandou ser teimoso, né? Então, ó, pH 4. É abaixo de 7, é um ácido. Não pode ser valor negativo. Ah, eu chutei o valor negativo. Sabe aquela história do Enem? Que a gente sai da prova dizendo assim, ó, eu acertei 20 questões. Eu também acertei 20. Então nós vamos ter a mesma nota, né? Não. Por que não é a mesma nota pelo número de acertos? Porque depende quais questões você acertou e quais questões o seu colega acertou. Vai que ele tenha acertado mais questões difíceis do que você. Vai que ele tenha chutado o negócio desse aqui, ó. Se ele bota um menos 4 numa questão dessa aqui, significa para o computador, o que o computador entende? Esse cara, além de chutar, ele chuta mal. Além de chutar uma questão, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Agora, se você botar o 4 ou botou 5, o que o computador entende? Peraí. Entre 4 e 5, ela sabe que pH de ácido é abaixo de 7. Já não está tão ruim assim. Agora, o cara que bota menos 4, ele tem que, não vai só perder a questão, ele vai perder ponto. Por isso que o Enem, aquela teoria de resposta ao item, ele começa a descontar pontuação daqueles que chutam bestamente, assim, chutar assim do nada, o cara pode chutar um pH negativo, aí está ferrado. Uma outra questãozinha teórica aqui, vamos fazer assim, ó, A, B, C e D. Eu vou colocar aqui, ó, pH, POH, concentração de H+, concentração de OH-. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos completar a tabela. Então, aqui, pH 6, 3, vamos lá. Esses 3 valores aqui eu botei na tabela já. Completar os outros. São 4 substâncias, A, B, C, D, não sei. Essa é uma questão de vestibular mesmo, só que tinha assim, leite, cerveja, água do mar, sei lá, tinha as 4 substâncias. Aí deu o pH de uma, o POH da outra, a concentração de H+ de uma, concentração de OH- da outra. Eu vou dar assim 2 minutinhos. É o que tem mesmo de tempo ali, ó. Tá quase. 2 minutinhos para ver se tu consegue completar. Quer ir falando, eu vou preenchendo aqui. Lembra que pH mais POH, os dois têm que fechar 14. Né? Vou botar aqui, ó. pH mais POH, os dois fecham 14. Então no A ele tem que ser. Então, no A o pOH tem que ser 8. 8, beleza. Show. No C ele tem que. O pH, então, tem que ser 11. 11.
11 mais 3, 14. 6 mais 8, 14. Tranquilo? Agora, ó, se a concentração de H+ é 10 na menos 2, quanto é que é o logaritmo de 10 na menos 2? Menos 2. Menos 2. Lembra do sinalzinho negativo na fórmula? Mas, então é mais 2. Vai passar para mais 2. Então, pH Vai é passar por mais 2. 2. Se a concentração Então, é 10 na menos 2, ou né, ó, seria assim, né? 1 vezes 10 na menos 2. Logaritmo de 1 é 0, né? Então, 10 na menos 2, logaritmo é menos 2. Com o menos da fórmula, 2. Então, já achasse Então, pH. na B, o pOH é 12, então. 12. Agora aqui, ó, concentração de OH-. Uhum. Então, se a concentração de OH- é 10 na menos 7, o POH, né, que aí é base, né? Uhum. POH vai ser quanto? Logaritmo de 10 na menos 7, Menos 7. com o menos da fórmula, Mais mais 7. 7. Ó, Isso. fechou? Se o POH é 7, quanto é que é o pH? 7. 7. 7 com 7, 14, ó. Agora, Uhum. como é que tu chega em 11 aqui, né? Ó? Qual é a concentração de H+ para dar o logaritmo 11? 10 na menos 11? 10 10 na na menos menos 11? 11, ó, isso aí, ó. 10 na menos 11, logaritmo é menos 11. Com o menos da fórmula, 11. Uhum. Aqui, para dar um 10 pH na 6, menos 6, então. 10 na menos 6, logaritmo menos 6, com o menos da fórmula, 6. E aqui, ó, pH 7. 10 na menos 7 também, então. Ó, tá vendo a coincidência, ó? 10 na menos Sim. 7 com 10 na menos 7 fecha menos 14. 10 na menos 11 com 10 na menos... 3. Ó, logaritmo de 10 na menos 3 é 3. Ah, POH, ó, concentração de OH menos POH. Uhum. Aqui vai ser quanto? 10 na menos 12. 12. Logaritmo de 10 na menos 12 é menos 12. Troca o sinal, 12. Em Aqui cima vai vai ser ser 10 na menos 8. 10 na menos 8. Então, assim, ó, os dois aqui, ó, 10 na menos 7, 10 na menos 7, fecha 14, ó. Menos 11, menos 3, fecha 14. Menos 2 com menos 12, fecha 14. 6 com 8, 14. Só que eu não posso somar, né? Exponencial não dá para somar, né? Por exemplo, ó, 10 na menos 6 mais 10 na menos 8 não vai dar 10 na menos 14. Aí é matemática, aqui é vezes daí, né? Ó. Se eu multiplicar, sim, daí somos exponenciais, né? Mas é só para ver, ó. 6 mais 8, 2 mais 12, 11 mais 3, 7 mais 7. Ó, 7 com 7, 14. Então, assim, essa questão aqui foi uma questão de vestibular e ele pedia para preencher a tabelinha. E lá embaixo tinha a letra A, assim, né? A letra A, o pOH da substância A é 5. Não, é 8. A letra B, o pH da substância C é 10. Não, é 11. Depois de preencher a tabela toda, tinha que responder a letra A, B, C, D, E, para ver qual que era a correta. Certo, minha linda? Uhum. Ficou alguma dúvida disso aí? Não, professor, bem tranquilo. Bem tranquilo, pH e Foi pOH até gostosinho preencher a tabelinha. é bem legal isso aqui, porque depois que pega o raciocínio da fórmula, né? Ó, 6 mais 8, 14. Isso aqui é 10 na menos 6, logaritmo é menos 6, troca o sinal, 6. Porque pH não existe negativo, né? Então, ó, essa é a mais forte, ácido mais forte. Uhum. Esse aqui é a base, tem pH 11. Esse aqui é neutro, pela escala do pH. Quem tem escala de 0 a 14 é pH, não pOH, né? pOH é só para base. O A ali, o pH é um ácido, mas é um ácido bem fraquinho, ele é quase neutro. Qual? O A. O A ele é levemente básico. Ácido, desculpa, levemente ácido. Quando está perto do 7, é levemente ácido. Se tu fores pegar, por exemplo, essa substância aqui, ela já é básica, é uma base forte, já 11. Mas se tu fores tomar um antiácido, assim, desses efervescentes, né, tipo sal de frutas, o pH é 8,5, 9. Levemente básico. Entende? Porque tu não vai tomar soda cáustica para combater a azia, né? Vai abrir um buraco desse tamanho no estômago, né? Então, tu vais tomar um antiácido. O antiácido é uma substância levemente ácida, que é o sal de frutas, bicarbonato de sódio, essas coisas assim, que elas têm pH 8,5, 9, só para dar aquela equilibrada no pH do estômago, que é ácido, né?
Sim. É isso aí. Essas questões costumam aparecer muito no Enem, assim, que são questões teóricas. O Enem aparece bastante, assim. Mas daí é só ping-pong, assim, né? Esse ano eu fiz muita prova, por exemplo, prova em relacionado à Unisociesc, né, na minha faculdade, Aham. porque eles fizeram junto com